Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o seu café que hoje a gente vai falar sobre Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Esse foi um dos livros que a gente leu com os apoiadores do Apoia-se do Pausa para um Café. Então, se você ainda não conhece o nosso apoio lá no Apoia-se, nosso apoio recorrente, eu vou deixar o link aqui no box de descrição para você conhecer. Nós temos um grupo de leitura que se chama Clube do Conto, onde todo mês nós lemos um conto em conjunto e discutimos no Discord. O segundo livro do Clube do Conto, na verdade o segundo conto do Clube do Conto, foi Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia é uma autora nacional que eu sempre quis ler. Infelizmente, em abril de 2022, este ano, nós perdemos Lígia Fagundes Telles e eu resolvi convidar o pessoal do clube para ler um conto dela este ano. E eu escolhi Venha Ver o Pôr do Sol, que é um dos mais recomendados, que é um dos livros que a gente geralmente estuda, é um dos contos que são estudados, refletidos e tudo mais. E nesse conto nós temos a Raquel, que é a nossa personagem principal ali do conto, junto com o seu ex-namorado. Eles se encontram para um passeio. E o ex-namorado dela, o Ricardo, ele leva ela para passear por um cemitério. A gente até tem uma frase que fala: cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desterram todos, nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medos, acrescentou apontando as crianças rodando sua ciranda. Ele tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? E eles vão caminhando e conversando por aquele cemitério onde o Ricardo, né, o ex-namorado da nossa personagem principal ali, fala que era um cemitério onde a família dele foi enterrado, e eles conversam. A gente consegue perceber que a Raquel, ela tá com uma pessoa nova agora, ela é uma pessoa diferente, ela tá com uma pessoa que tem mais dinheiro, que o Ricardo, ele tá pobre, ele mora em uma pensão, e eles estão em uma situação completamente diferente. O Ricardo, ele também mostra sinais durante o conto que tá levando ela para ver o pôr do sol, né? Ele chama isso, por isso o nome do conto, Venha Ver o Pôr do Sol. E a Raquel começa a sentir um pouco de medo de todo aquele ambiente, porque tá escurecendo, ela tá ficando com um pouco de medo, ela tá, né, chegando ali ao crepúsculo. Ele vai contando uma história estranha de uma prima dele até que ele chega no túmulo da família. É muito interessante a forma com que esse conto vai acontecendo, porque ele fala muito sobre essa caminhada, sobre a jornada. E quando a gente lê esse conto, a gente percebe claramente que ali já fala, e essa é uma esse conto todo é uma metáfora sobre morte, sobre o crepúsculo, sobre o pôr do sol. E o que quer dizer o pôr do sol dentro desse conto é, basicamente, a morte. Aqui a gente tem um conto sobre vingança. Quando o Ricardo finalmente chega ao final ali daquele momento, existe um detalhe muito importante nessa história que a gente percebe onde tudo aquilo foi planejado, onde tudo aquilo foi um detalhezinho muito específico da história, onde a Lígia deixa ali para a gente, leitor, perceber que todo aquele momento, tudo aquilo o Ricardo planejou. Não foi algo sem querer. Aquilo era planejado, aquilo foi uma vingança. E eu gosto disso. Quando a gente estuda escrita com os métodos e, né, o estilo do Chuck Palahniuk, ele fala muito sobre isso. Sobre a gente não dizer pro leitor, mas mostrar pra ele. E eu acho isso muito sensacional, porque a gente não precisa dizer pro leitor isso foi uma vingança. A gente pode mostrar pra ele. E eu gosto muito quando os escritores fazem isso nos livros, porque é aquela parte de você não precisa subjugar o leitor, você não precisa achar que o leitor não vai entender aquilo que você tá mostrando. A gente percebe, a gente nota. Então, mostra, sabe? É você conseguir mostrar toda a inteligência do leitor, sabe? Conseguir mostrar pra ele que você entende a inteligência dele. E eu gosto muito como a Lígia faz isso aqui e como ela fala sobre um conto ali sobre o pôr do sol, sobre uma vingança, mas também ao mesmo tempo ela dá esse teor de conversar com a gente sobre morte.
né, juntando o crepúsculo, juntando essa jornada, e a gente pode, ao mesmo tempo, ser só um conto sobre um momento, um dia, uma viagem ali, né, tipo, só esse passeio de 2 ex-namorados, mas a gente também pode linkar isso com o passeio de uma vida inteira, uma jornada de uma vida, porque é um dia, né, ele começa quando tá cedo, com crianças brincando, então a gente vê essa ligação ali da infância, da juventude, e termina ali com algo que ela fala com uma idade tão avançada, né, com se passaram anos depois ali, então a gente consegue lidar com todas as etapas da vida durante um conto só, que é extremamente pequeno, sabe? Eu gosto muito, 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 muito da escrita da Lígia. Esse não é o melhor conto que eu já li dela, não é o melhor escrito da Lígia, mas eu acho ele sensacional justamente por causa dessas metáforas que ela usa durante toda a escrita. Eu acho que quando você lê uma segunda vez, ele se torna ainda mais interessante. Eu acho que vale bem a pena você aproveitar a leitura. Ele é um livro o livro e o conto é muito facinho de ler, ele é uma leitura bem fácil, não é difícil, e eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre Venha Ver o Pôr do Sol e quer discutir mais sobre outros contos com a gente, lá no Apoia-se do Pausa, nós se juntamos, eu e os outros apoiadores, e uma segunda-feira por mês a gente se junta no Discord pra discutir literatura, pra discutir um conto específico que a gente leu durante o mês. Agora, em setembro, a gente discute Jorge Luis Borges. Tem todo um cronograma aí até o final do ano, a gente vai discutir Clarice, vamos discutir Cortázar, tem muito conto legal. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, apoia a gente lá no Catarse, que você tem várias vantagens, inclusive sorteio para os apoiadores também. Sorteio de livros, sorteio de RPG, é bem bacana. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!